Oi, gente! Hoje eu vim aqui tirar uma dúvida de muitos de vocês, porque eu recebi bastante direct devido à minha última postagem da balança. Eu recebi vários direct e uma das perguntas que muitas me fizeram era se eu era contra o monjaro. Então eu tô aqui para responder a vocês. Eu não sou contra o uso do monjaro. O que acontece? Acontece que o monjaro, ele é um medicamento que foi desenvolvido para tratar a obesidade, para auxiliar ele seria um caminho de uma facilidade para tratar a obesidade, para auxiliar nessa redução de peso. E hoje ele ganhou essa proporção de emagrecimento. O que aquela que quiser tomar tem total liberdade para isso. Não é sobre isso que eu me refiro quando eu falo em diversas postagens, né? Eu sempre boto um hashtag original. Eu sou uma pessoa que não tenho silicone, nunca fiz botox, enfim, nada dessas coisas. Só que o monjaro nada mais é que uma ferramenta para auxiliar. Ele seria um caminho de atalho, um atalho para auxiliar nesse processo de emagrecimento. E ele ganhou essa proporção que ganhou. O problema não está no monjaro. O problema está no corpo doente, na mentalidade que continua doente. O que acontece? O que eu vi muito no mês de dezembro? Mês de confraternizações, mês de muita comilança, porque é muita amigo secreto, confraternização, Natal, virada do ano. Por ser um mês de férias, de descanso, é um mês de consumo excessivo de comida. E o que eu vi? Eu vi diversas pessoas tomando monjaro e se acabando no comer. Comendo lanche, comendo pizzas, sem moderação nenhuma, sem controle nenhum. O problema não está no monjaro. O problema é que uma hora você vai ter que parar de tomar esse medicamento. E o problema sempre foi o quê? A mentalidade que está doente. Eu não tomo monjaro, porque eu entendi em Deus o que era a minha identidade. Ézer é a minha identidade. Eu trabalho o Ézer na vida das pessoas. Eu inicio com uma reeducação alimentar, sim, mas justamente para trazer essa consciência, porque não é um medicamento. Antigamente nós não tínhamos monjaro, mas nós tínhamos a subitramina. Quem não tomou subitramina, né? Quem nunca precisou desse remédio para ajudar na redução do peso? Só que o problema nunca foi os remédios para auxiliarem essa redução. O problema sempre foi a mesma mentalidade doente. Um ciclo que nunca se finda. Você pode mudar o medicamento. Hoje é o monjaro. Daqui a um tempo vai aparecer outra coisa. Antes era a sibutramina. Logo depois, monjaro. Logo virá outro medicamento. O problema não está no medicamento. Está na mentalidade doente, né? E vi pessoas aumentando dose porque havia um exagerado na comida. Ou seja, a mentalidade doente. O que eu quero trazer para você nessa consciência? Não é sobre você tomar ou não, porque às vezes é o que você precisa. A obesidade, a ansiedade em excesso, o descontrole, muitas das vezes precisa de um caminho, de um auxílio, que a gente chama de um atalho. E o monjaro, ele é um atalho para auxiliar essas pessoas a poder fazer uma reeducação alimentar. Mas se você não cuidar da sua mentalidade, você vai continuar no mesmo lugar. Você vai continuar tendo que soltar um remédio e engordar o dobro. Então, o que eu quero trazer para você nesse período, nesse diverso questionamento que eu recebi no direct, uns apoiando, outros com muita dúvida, outros perguntando, o que eu quero trazer para você? Iniciar janeiro, sabendo que eu não preciso recomeçar na minha vida, é iniciar ele com a minha identidade. Eu tenho uma identidade em Cristo. Eu sou Ézer, por isso que vocês diversas vezes vão ouvir eu declarar eu sou Ézer. Essa mentoria leva você a conhecer a sua mentalidade. Áreas de dependência emocional. Áreas em que você lança na comida para suprir as suas emoções. Áreas em que a dependência está no controle, no cuidar de tudo, no mandar em tudo. Então, o Ézer, ele te leva a mudar a mentalidade. Não é sobre o medicamento, não é sobre o procedimento, mas é sobre uma mentalidade
que precisa ser transformada. Ézer é transformar corpo, mente e espírito. É alinhar os três para que verdadeiramente você tenha um equilíbrio na sua vida. Viver a plenitude de Deus é trazer esse equilíbrio para a sua vida. Então, eu quero convidar você a fazer parte desta mentoria, a transformar a tua vida de uma forma verdadeira. Sabe que remédio eu tomei para poder virar dezembro, para poder passar as comilanças? E eu fiz viagem, eu fui a casamentos, eu comi muito, mas sabe o que eu realmente fiz? Eu tive a minha identidade. Eu mantive o meu pensamento, o meu foco e o propósito centralizado. Não é sobre o comer exageradamente. Não é sobre o tomar um remédio para continuar comendo. Isso é prova de uma mente que continua doente, que uma mente que continua escravizada. É sobre entender as áreas que eu preciso soltar. Eu sempre fui uma pessoa que comeu muito doce na minha vida. Tanto que eu sempre declarei que eu precisava de um verminho. Eu preciso de um verminho. Só que esse verminho, em muitas das vezes, roubava a sensibilidade nos sentidos de eu ouvir de fato o que Deus queria. De eu ouvir de fato o que o meu corpo estava precisando. De eu ouvir de fato o que realmente era necessidade para mim. Então, eu precisei fazer não só uma reeducação alimentar, uma reeducação mental, para reeducar também o espírito, para então centralizar os três. E eu convido você a não ficar de fora. É sobre conhecer a sua verdadeira identidade. Seus rótulos não definem quem você é. A sua identidade, sim. E eu digo para você, todo medicamento, ele é um caminho, ele é uma facilidade, mas ele não vai tratar. E uma das frases que eu uso muito na terapia é: emoções não precisam ser medicadas, precisam ser tratadas. Deus abençoe.